Olá, olá a todos os amigos do canal Demis Viana, Mundo Secreto, para mais uma edição especial. A gente sabe que os portais, eles são criados através de conjunção planetária e também através da sincronicidade. Então, hoje é um dia importante para que nós possamos co-criar. Não que os outros dias não sejam, mas esse dia é mais pertinente. Aliás, nós devemos estar sintonizados com frequência elevada todos os dias. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouquinho a respeito desse portal, se sobrar tempo. Tem algumas notificações para fazer, meus amigos. No próximo sábado, eu mudei um pouquinho o cronograma aqui do canal. No próximo sábado, nós seremos agraciados com a entrevista do Jean Charles Moyer. Estava programado inicialmente para o dia 23, antevéspera de Natal, mas a gente resolveu antecipar. Eu acredito que o Jean Charles Moyer vai participar do chat durante a exibição, como aconteceu na última entrevista. Então será uma experiência e tanto. Sem falar que a entrevista foi realmente fantástica. Ele revelou coisas unicamente, exclusivamente para o canal Demis Viana Mundo Secreto. Então, informações de primeira mão aqui para vocês nesta entrevista. Eu acredito, assim, pelo menos ele deixou entender que ele vai querer interagir com vocês no chat durante a exibição. Então vai ser muito legal mesmo. Terça-feira que vem não vai ter Boletim Galáctico, tá, meus amigos? Vai ter uma entrevista com a minha amiga, que já é do canal, já é parceira, que é a Thaís Akashimoto. A Thaís Akashimoto vai fazer uma palestra aqui falando sobre os extraterrestres evitando o apocalipse, através de vários tiros nucleares dentro da história. Então vai ser super interessante. Eu já combinei com ela, tinha até me esquecido, pra vocês terem uma ideia como é a correria, a nossa correria diária, mas eu me lembrei a tempo. Então na próxima terça-feira, no sábado, Jean Charles Moyer, e na terça-feira, a Thaís Akashimoto. Então teremos dois convidados aqui na sequência, no sábado e na sequência, posteriormente, a Thaís Akashimoto. Então essa é a programação de fim de ano do canal Demis Viana Mundo Secreto. E eu vou ter que antecipar muitas informações, tá, meus amigos? Eu tenho um boletim, espero eu poder exibir esse boletim. Se não der o relatório a respeito do que está acontecendo no mundo da exopolítica e geopolítica, nós iremos exibir na quinta-feira. Então vou ter que antecipar tudo. Tem um estudo também para apresentar com relação às pirâmides, o poder das pirâmides que estão sendo ativadas, as pirâmides que é uma forma de comunicação intergaláctica, uma forma também de harmonizar as linhas-lei de Gaia, uma forma de energizar o planeta Terra, para que ele possa se tornar receptivo com as novas energias que já se fazem presentes no nosso sistema solar. Muita movimentação, meus amigos, com relação também a divulgação. Parece que nós estamos entrando num estágio de divulgação catastrófica. Lembrando que catastrófica é o nome que é utilizado. Então, não foi eu que criei esse nome acabou se popularizando através do coronel Cal New. E, meus amigos, o David Grush, ele fez uma revelação e tanto. Ele disse que teve autorização especial dos seus superiores para apresentar documentos sobre a existência de naves acidentadas e tecnologias. E isso pode levar essa discussão para um novo patamar. É exatamente isso, porque todos os denunciantes, eles já estão de saco cheio, como eu havia dito para vocês, eles não estão aguentando mais esse lenga-lenga. A Lei Schumer, como vocês sabem, ela foi diluída, foi redigida a um mero catálogo de coleção de OVNIs e fotografias. Então parou nisso. A gente sabe que o alvo eram as corporações aeroespaciais, que foram protegidas. E isso está dando margem para muito questionamento da mídia, inclusive, e os próprios denunciantes, porque está explícito. É uma confissão explícita. Porque assim, meus amigos, entenda uma coisa. Não tem nada dentro de uma caixa. Não tem nada. Isso que o governo está dizendo, dentro dessa caixa aqui não tem nada, só que ninguém pode ver o que tem dentro. Quer dizer, isso já é uma confissão de culpa. Se não tem nada dentro, simplesmente você mostra o que tem dentro. A partir do momento que você esconde o que tem dentro da caixa, isso gera, assim, não digo nem desconfiança, mas certeza que de fato existe muita coisa dentro dessa caixa, porque ninguém é tonto mais. Ninguém mais é bobinho. Estão compreendendo, meus amigos? Este que é o fato. Agora, essa revelação catastrófica, ela pode se reverter numa revelação controlada, ou seja, por estágios, só que sob a supervisão
dos extraterrestres. Então pode sim, os extraterrestres podem conduzir o planeta Terra a uma sucessão de eventos totalmente planejados, orquestrados por eles, que vai condicionar as mentes e também com a ajuda dos denunciantes e dos civis que estão sendo recrutados para ativar certos compartimentos das arcas, segundo o JP. Então, os tripulantes das arcas estão encarnados na Terra como sementes estelares. E esses tripulantes, que têm o DNA certo e a frequência certa, serão recrutados para este novo nível, nova fase das arcas, porque as arcas agora estão sob a direção dos nórdicos. Falando em nórdicos, pleiadianos, na próxima quinta-feira a gente vai ter que correr, porque com certeza, né, se é certo, terá nova atualização do JP. Começar aqui com o nosso queridíssimo amigo Alex Collier. Alex Collier, que é contatado, né, dos andromedanos, né, desde tenra idade. Aqui. Seminário online em 1994, Alex Collier. Abre aspas. Conheço pessoas que tiveram contato físico e se encontraram em uma nave estelar e se viram olhando para as costas de alguém. E quando essas pessoas se virou, eles estavam olhando para si mesmos. Isso aqui é uma experiência e tanto. Eles eram os pilotos da nave. Eles eram o capitão do navio. Naquele momento, eles se tornaram um com todos. Isso não é só do Alex Collier. A própria Dolores Cannon fala de experiências bastante similares a essa. Então, muitas pessoas que fizeram projeção astral, que estavam numa nave, depois eles entenderam que, na verdade, eles eram os tripulantes, que eles mesmos eram os pilotos das espaçonaves, porque são sementes estelares. Então, eles estavam olhando para o passado. Muito provavelmente fizeram uma projeção no passado. Quando a gente faz projeção astral, assim como visão remota, não ficamos presos ao tempo linear. Então você pode viajar para o futuro, você pode viajar para o passado, e nesse caso, muitas pessoas se viram pilotando as espaçonaves e conseguiram se identificar. Olha, era eu mesmo o piloto da espaçonave, eu era o comandante, que se aventuraram. São voluntários, se aventuraram a ser voluntários aqui na missão Terra. Realmente são pessoas corajosas. Vejam só, meus amigos, nós somos pessoas corajosas. Só o fato de a gente ter se oferecido para reencarnar nesse planeta Terra já é um ato de coragem. É óbvio que a gente tem que cumprir a missão também. Muito bem. Mas isso foi realmente um ato ousado, bastante ousado da nossa parte, ter se aventurado aqui, de ter sido voluntário para reencarnar no planeta Terra. Muito bem. Aconteceu de novo, o OVNI acompanha voo da Gol e foi filmado pelo piloto. Meus amigos, principalmente no sul do Brasil, aqui em Minas Gerais, vários relatos de pilotos com avistamento de OVNIs, principalmente esféricos. A gente sabe que se trata de sondas, e provavelmente sondas ou das arcas, se forem metálicas. Agora, se forem sondas de plasma, é praticamente certo que são sondas provenientes da Confederação Intergaláctica, como nos informou Helena Danã. Aqui mensagem de Enki, grande Enki, príncipe Eia. Vocês não são ovelhas, vocês são o Criador. Bastante contundente aqui o príncipe Eia no seu recado, na sua observação. E é verdade, meus amigos. Então a gente não pode agir como ovelha, porque nós somos o quê? Criadores. Abandone as correntes da culpa, caminhem para a luz. Vocês são o Todo-Poderoso, caminhem para a luz, meus filhos. E no último relatório do Jornal Galáctico da Helena Danã, que foi exibido ontem, por sinal, o príncipe Enki deu um recado assim, bastante pertinente, um recado realmente importantíssimo, relevante para os nossos dias. Meus amigos, nós não podemos agir como servos, nós somos senhores. Todos nós somos fractais da fonte criadora. E Enki está dizendo, não adore ninguém, não reverencie, a fonte criadora não precisa da sua bajulação, você não precisa bajular a fonte criadora, porque você é parte da fonte criadora. Então você tem que se tornar o quê? Você tem que se integrar à fonte criadora, que é uma coisa totalmente diferente. A nossa relação com os seres extraterrestres, mesmo seres de hiperdimensionais, tem que ser uma relação de amizade e não de um servo para com o seu senhor. Meus amigos, os seres hiperdimensionais, quando eles são adorados, reverenciados, eles sentem vergonha, eles ficam envergonhados, é vergonha alheia. Eles acham um absurdo, porque isso é atitude de um ser primitivo, de um ser que se acha inferior, um ser que se acha um verme rastejante. Não haja como um verme rastejante diante desses seres. Eles querem ser tratados e vistos como um igual a cada um de nós. Nem menor, nem maior. Enki está dizendo isso. Ninguém é maior do que ninguém. Ninguém mesmo. Nem mesmo a fonte criadora. Porque todos nós fazemos parte da fonte criadora. Somos fractais de Deus. Nós temos a centelha divina. Então essa concepção errônea foi uma programação mental, uma grande programação mental,
que foi colocada na cabeça das pessoas. É uma espécie de vício de programação mental antiga, ancestral, que deve ser retirada do nosso meio, principalmente daqueles que estão dispersos nos dias atuais. Muito bem. Atrás, falando nisso, vejam esse trecho do Atrahasis. Atrahasis, que é o livro que fala sobre a criação na versão suméria. E é bom salientar aqui, meus amigos, que o livro sumério é anterior à Bíblia. É a Bíblia como nós conhecemos. Então, se tiver alguma coincidência aqui, algo semelhante, é porque foi plágio do Atrahasis. Aliás, o livro de Gênesis, de 1 até capítulo 7 e 8, é um plágio assim, explícito do Atrahasis, que é anterior à Bíblia. Então, isso não tem discussão. Aliás, essa é opinião não, é a posição do próprio Paul Ellis, PhD em teologia. Então, isso é um fato indiscutível, irrefutável. Muito bem. Aqui está um trecho do Atrahasis para vocês, meus amigos. Até quando seremos assolados por essa doença terrível? A intenção deles é que carreguemos essa síndrome para sempre? Em que levanta a voz para ser ouvido. Prestem atenção, falando ao seu servo. Reúna os anciãos, reúna até você os homens de posição, para instigar uma rebelião dentro de sua própria comunidade. Então a gente vai começar uma rebelião, vocês precisam mudar de postura, deixem de ser subservientes, eles não são deuses. Aqui, envie mensageiros para anunciar isso dentro de cada distrito e façam com que eles levantem alto grito por todas as terras. Olha só, meus amigos, Enki é convocando o povo para uma rebelião. Que você não prestará mais homenagem adequada a seus deuses. Para com isso agora! Essa mensagem de Enki já é antiga e o povo não entendeu até hoje. Pare de adorar. Pare de adorar o Enlil. Pare de adorar a Nihursak. Pare de me adorar. Não adore ninguém. Você é todo-poderoso. Como Enki falou, você é o todo-poderoso. Você é o quê? Você é parte da fonte criadora. Você não tem que se ajoelhar diante de ninguém. Ninguém mesmo. Que você não mais implorará o favor. Presta atenção, você não vai mais implorar o favor, você não depende deles para nada, de suas deusas, nem deuses. Mas em vez disso, encontre o caminho até a porta de Deus, que está dentro de você mesmo. Nantará presenteou com um pedaço de pão assado, deixe uma oferta de farinha, e deixe sentir a sua própria vergonha ao receber esse presente, para que ele possa remover de vocês sua mão desacreditada. Trecho aqui do Atrahasis. É importante entender aqui, o comentário do Dr. Michael Salla, é importante entender que Enki Ea, dos Anunnakis, é conhecido há muito tempo como Deus extraterrestre, que ajudou a humanidade em causas justas, como confirma esse extrato do Atrahasis. Texto. Por que isso importa? Ea está de volta e ajudando a despertar da humanidade de acordo com múltiplas fontes mesmo, porque não é só a Helena Danã. Existem outras fontes também. Muito bem. Aqui Michael Salla. Robert Stanley, por exemplo, é uma outra fonte. Né? O Maximilian Lafayette também confirma. Muito bem. Em outras dimensões, presta atenção, meus amigos. Em outras dimensões existem hierarquias, mas sem ego, sem julgamentos. Em outras dimensões, em outras orbes, existe trabalho, estudo e propósito, mas sem tensão. Em outras dimensões, tem bons relacionamentos amorosos, mas com total respeito. Existe ter coisas, mas sem apego. A vida em outras dimensões é como aqui, exatamente como aqui, só que o nível de consciência é outro, mas seguem regras divinas, não manipulam outros para o seu próprio bem, prejudicando outros, não desrespeitam ninguém. Lá não tem julgamentos. Você quer ir para outras dimensões, você quer ir para as outras densidades, quer ir para a quarta aqui densidade, para achar essas virtudes, então começa a vibrar nessas virtudes. Muito bom. Isso aqui é um ótimo... isso aqui é muito bom para nossa reflexão, meus amigos. De fato. Se nós queremos viver um novo mundo, a gente tem que já viver como se estivesse nele agora. E a gente tem que realmente, nós temos que emanar essas virtudes através do nosso exemplo, através do nosso comportamento diário. Espetacular. Aqui, meus amigos, falando em adoração, olha aqui. Essas estátuas de criaturas e demônios sicars, que eram os gárgulas, nos topos da Torre de Notre Dame, de Paris, e em outros edifícios importantes, mostram claramente quem realmente controla as instituições religiosas, e muito mais. Então, meus amigos, eles não esconderam de ninguém. Olha, na verdade, todas as instituições religiosas estão amando dos sicars. Aqui, é verdade, Notre Dame, em vários locais, essas criaturas. Na verdade, essas criaturas representam o quê? O sicar. Na verdade, são idênticos, é idêntico, não há dúvida. Não há dúvida mesmo, como vocês podem observar. Por isso que a revelação será um tapa na cara. E tem mais. Pintura a óleo do século XV, representando um papa do Vaticano, assinando um contrato
com um sicar ao lado. Está aqui nítido, aqui ele assinando o contrato com o sicar, à vista de todos, e ninguém desconfiava de nada, de absolutamente nada. Foi o Pindaro, que segundo rumores estava escondido abaixo do Vaticano, é verdade. O Pindaro era uma criatura, era um ser reptiliano que se manifestava em seres humanos. Existem diversas fontes, aliás, esse post aqui foi da Helena Danã, e o Michael Salla comentou, ele residia ali nos calabouços, né, do Vaticano. Muito bem. Aqui. Advogado Luiz Elizondo afirma que o Vaticano sabe que os alienígenas estão aqui e vem de diferentes sistemas estelares. E falando em Vaticano, tá aqui, meus amigos, isso aqui é bem interessante. Aliás, eles têm serviço secreto espacial, eles sempre trabalharam com extraterrestres negativos. Daniel Sherra, advogado que representou não só com os extraterrestres negativos, mas eles também trabalharam com as linhagens de sangue de Eliu. As linhagens de Eliu, depois do dilúvio, se mudaram para o Egito. Do Egito, eles foram para Israel. E de Israel, eles foram até o Vaticano, aonde estabeleceram o seu QG. Daniel Sherra, advogado que representou Luiz Elizondo, revela tudo e fala de coisas que nunca compartilhou antes. Ele culpa esses 5 funcionários por resistirem à legislação sobre OVNIs, a Lei de Divulgação de OVNIs de 2023, apresentada pelo líder do Senado, o Chuck Schumer. Os senadores Wilkie McConnell, líder da minoria do Senado, e representantes Mike Turner e esse Mike Rogers, eles têm vínculo direto e interesse nisso, porque eles têm vínculo e receberam certas quantias de corporações aeroespaciais. Então eles têm muita culpa no cartório, né? E o Mike Johnson também deu uma ajudinha, presidente da Câmara. Os jornalistas Christopher Sharp escreveu, Sherra disse à Liberation Times que a resistência contra a linguagem WAP é liderada pelos representantes Mike Rogers e Mike Turner, presidente do Comitê de Serviços Armados do Comitê de Inteligência da Câmara. Sherra e outras fontes revelaram que ambos os indivíduos enfrentaram pressão de empreiteiros privados de defesa e da comunidade de inteligência, influenciando a sua posição. Esse Sherra, o Daniel Sherra, ele é um advogado ativista de OVNIs há quase 40 anos. 40 anos que ele está nessa labuta, meus amigos. E tem pessoas que ficam dizendo que chegaram agora, recentemente, estão descobrindo essas coisas e acham que tem que resolver. Imagina essas pessoas que estão 40 anos nesta luta. E eles são persistentes. Segundo Sherra, certas entidades como empresas aeroespaciais privadas, a Lockheed Martin, a Raytheon, Radiance Technologies e a direção de operações da CIA estão a pressionar representantes Turner e Rogers. E isso está visível. Como isso está tão visível, tão nítido, meus amigos, está gerando indignação descontrolada por vários agentes, advogados, representantes da Câmara, sem falar dos denunciantes que eles disseram, meus amigos, que vão simplesmente revelar tudo, que eles não aguentam mais. Eles vão chutar o pau da barraca, possivelmente através de contribuições de campanha ou ameaças. Ele destacou o envolvimento assim em operações secretas, especialmente relacionadas com material não humano e tecnologia OVNI. Declaração selvagem da UAP de Sherra. Sherra está ativamente dando entrevistas, onde revela algumas informações sobre OVNIs que seriam chocantes para as pessoas que não estão cientes do que está acontecendo com o assunto OVNI. No recente episódio de UFO Podcast, onde ele participou recentemente, Sherra disse que 40 testemunhas apresentaram evidências convincentes que apoiam a existência de OVNIs. E o Sherra está representando essas 40 testemunhas. Muitos deles são agentes de inteligência e ex-militares com patente elevada. Essas testemunhas afirmam eles estão cientes não só da existência de tais naves, mas também do envolvimento da indústria aeroespacial na sua engenharia reversa para fins de desenvolvimento de brinquedinhos. Sherra enfatizou a gravidade da situação, rotulando-a de problema extraordinariamente sério, e não vai ficar assim, segundo Sherra. Aqui está a foto do Sherra, que parece muito com o Dr. Brown de Volta para o Futuro. De acordo com Sherra, o termo revelação catastrófica, olha só, prestem atenção, o termo denominado revelação catastrófica, pegou, né, aquela tipo de frase que pegou, varia em definição entre diferentes indivíduos. Alguns interpretam como revelação de atos criminosos cometidos contra aqueles que tentam divulgar informações, resultando em potencial responsabilidade criminal para várias pessoas, traçando os paralelos em casos históricos. Sherra aponta para o incidente dos documentos do Pentágono durante a administração Nixon. Então Sherra ele já está prevendo que pode ter uma enxurrada de informações e documentos classificados que serão expostos por esses mesmos denunciantes. Sherra expressou, e isso seria uma forma de revelação catastrófica. Sherra expressou sua preocupação com a possível comunicação entre indivíduos do governo e esses seres, com informações importantes sendo mantidas em segredo. Ele declarou, abre aspas, há evidências de que houve comunicação com esses seres extraterrestres, estamos sendo mantidos no escuro. Isso vai contra a nossa Constituição, é totalmente ilegal e eu vou processá-los. É o envolvimento do Vaticano em WAPs e a vida alienígena.
Em sua outra entrevista com James Landau sobre o engajamento e o fenômeno, Daniel Sherran, que foi membro do conselho-chefe da Ordem Jesuíta dos Estados Unidos, revelou detalhes intrigantes sobre suas conversas com o chefe dos arquivos do Vaticano, sobre o conhecimento do Vaticano sobre vida extraterrestre. Então, segundo Sherran, o Vaticano tem ciência e se comunica com extraterrestres, e isso é de longa data. Sherran lançou luz sobre seu envolvimento, sem falar do Papa João XXIII. Só que o Papa João XXIII ele teve ali uma revelação, já um chapéu branco, ele teve um contato direto com um ser extraterrestre. Sherran lançou luz sobre seus envolvimentos numa iniciativa inovadora para abordar as implicações teológicas e filosóficas da descoberta da inteligência extraterrestre. Durante a entrevista, James levantou o tema da afirmação de David Crash, de que o Vaticano possui conhecimento do fenômeno extraterrestre. Sherran discutiu seu acesso aos arquivos confidenciais do projeto Livro Azul, onde encontrou fotos de recuperações de OVNIs e evidências concretas de veículos pilotados por não-humanos, ou seja, extraterrestres. Meus amigos, o que o Sherran está insinuando, é lógico que ele está falando isso de forma bastante comedida, ele está indo pelas beiras, é que a revelação não está acontecendo, ela está sendo obstruída, e os dois principais inimigos são as agências aeroespaciais e a CIA, mais Vaticano. Porque eles têm interesse nisso. Porque simplesmente, meus amigos, imagine você divulgar que o Vaticano trabalhava com sicars, que muitos líderes religiosos trabalhavam com reptilianos, e isto vai virar o mundo de ponta cabeça. Será uma quebra de paradigma muito grande. Sem falar também, sem falar das tecnologias exóticas. O Vaticano, no caso, segundo vários denunciantes, desenvolveu tecnologia antigravidade, levitação de pedras em monolitos gigantescos, assim como o cronovisor. O cronovisor, que seria uma forma de você ver o passado e o futuro. Sherran está atualmente trabalhando através de seu Instituto Novo Paradigma para organizar uma conferência de cúpula global envolvendo líderes religiosos mundiais para discutir a recente recuperação de uma espaçonave extraterrestre. E o Sherran, ele quer o seguinte, olha, vocês vão ter que mudar, vão ter que fazer algumas alterações teológicas, obviamente, dos seus dogmas, adaptações, porque se vocês não fizerem isso, vai ser pior. Porque daí a gente vai mostrar tudo e o seu império acabou. Porque vai ser um escândalo. Vai ser um escândalo como nunca visto na história da Terra. Meus amigos, a revelação dos extraterrestres será o maior escândalo da história. Por quê? Vai expor Majestic 12, Estado Profundo, as agências de inteligência e as instituições religiosas. O governo dos Estados Unidos possui evidências biológicas, e não é à toa, meus amigos, que está tendo uma campanha, para quem não sabe, patrocinada pelo Pentágono, para quem não está sabendo, demonizando os extraterrestres. Então, várias igrejas estão fazendo congressos dizendo que o apocalipse, que os extraterrestres são demônios e que eles estão vindo aqui para trazer o anticristo. É demais, né? É demais. Ou seja, se aproveitando da ignorância alheia para promover esse tipo de narrativa. Isso é verdade, isso é verdade. Tá? Tem post do Michael Salla mostrando que está tendo o quê? Várias palestras do mundo, congressos em igrejas, instituições religiosas, para demonizar os extraterrestres, porque eles não querem que isso seja revelado, porque será o fim dessas instituições, potencialmente falando, será sim o fim de todas essas instituições. Abre aspas. O governo dos Estados Unidos possui evidências biológicas e realmente prendeu viva uma pessoa extraterrestre. Eles estão mantendo esse segredo, interrogando o ser e distorcendo as informações para justificar gastos massivos de desenvolvimento de brinquedinhos sob pretexto de uma ameaça percebida. Então, segundo Daniel Sherran, eles têm, sob sua custódia, eles sequestraram, sei lá como que a gente pode colocar isso, sob sua custódia um ser extraterrestre onde ele está sendo interrogado. Eu já trouxe informações para vocês que o Instituto Galileu, o Instituto 7, no passado, fazia isso com denúncia do próprio Emer Smith. Sherran destacou o reconhecimento do Vaticano da... meus amigos, prestem atenção, a gente sabe que existem inúmeros seres extraterrestres se passando por humanos. Inadvertidamente, eles têm tecnologia, pode acontecer, é um risco. Quando um extraterrestre se passa por humano aqui, ele está arriscando a própria vida. E alguns são pegos, para quem não sabe. Então, muitos extraterrestres sacrificaram. Muitos perderam a vida para ajudar o planeta Terra. E tem pessoas que ficam reclamando que os extraterrestres não fazem nada. Muito bem. Aqui, a Igreja Católica tem 10 de novembro de 2009, autorizado pelo Papa Bento XVI, a declaração emitida pelo padre José Gabriel Alfuz, diretor do Pontifício Observatório de Roma, reconheceu a crescente descoberta de exoplanetas e apelou a uma discussão global sobre a implicação filosófica e teológica da iminente descoberta de vida extraterrestre. Então existem, é claro que não são todos, é óbvio que tem os chapéus brancos também nessas instituições, meus amigos, como o Corpus Hermeticus, por exemplo, que era uma ordem secreta da Igreja Católica que preservava os ensinamentos de Nigishizida e do próprio Enk através de arte, Então, é claro que existem as pessoas boas também, mas infelizmente as instituições têm muito podre, mas muito podre mesmo. Muito bem.
Veneração ao sagrado eterno feminino. Diferente, por exemplo, da Isis, Hathor e da Nihursag. A Nihursag, que, para quem não sabe, meus amigos, ela que ativou o ser humano, junto com Enki, a esposa de Enki. Se você pegar o Atra-Asis, fala que um dos elementos que eles utilizaram para o Lemure de cabeça preta, para fazer o Lemure de cabeça preta evoluir e se tornar um ser humano, para essa ativação, eles usaram argila. Por isso que na Bíblia diz que Deus fez o homem do barro. Tá? Isso é um plágio do Atra-Asis, onde Enki e Nihursag usaram argila, os elementos da argila, do barro, para ativar o Lemure de cabeça preta. Tá? Isso consta no Atra-Asis. Trazemos como homenagem o culto à veneração ao sagrado feminino um texto escrito na entrada do templo da deusa egípcia Isis. A única coisa que peço para quem entra no meu templo com respeito para ajudá-lo, e não preciso de sua devoção, mas de sua sinceridade. Então, meus amigos, ser extraterrestre não quer a sua devoção. Ok? Porque muitos seres extraterrestres, principalmente os Ahel, tem essa característica, eles terminam em El. El. São Miguel, por exemplo. Né? São todos Ahel. Não todos. Vamos frisar, não todos, mas grande parte dos Ahel terminam com o sufixo El. Quer dizer que eles são anjos? Não. São pleiadianos, muitos deles evoluídos, como o Coro. Coro já não termina em El, que estão na 9ª densidade. E eles não querem a sua devoção. Quando você tem devoção a eles, eles ficam com vergonha. É uma vergonha alheia, tá, meus amigos? Mas em sua sinceridade. Eles querem a nossa sinceridade, eles querem ser os nossos amigos. Não precisam nem mesmo do seu credo, mas de sua sede de conhecimento. Pode entrar. Mesmo com seus vícios, com seus medos, com seus ódios, do maior ou menor, pois eu posso te ajudar a transmutá-los. Posso fazer você uma pessoa melhor. Você pode olhar para mim e me amar na pessoa da sua mulher, da sua mãe, da sua filha, da sua amiga, até mesmo da sua amante. Mas nunca me olhe como uma autoridade maior que a sua, ou a minha acima da sua. O Horus do Osíris renascido. Se a sua devoção a qualquer Deus for maior do que sua devoção ao Deus dentro de ti, ou seja, você mesmo, porque você é um Deus dentro de ti. Meus amigos, esse conhecimento antigo, ele foi deturpado pelas instituições religiosas, porque é uma forma de controle. Quando você tem uma pessoa como subserviente, quando a pessoa se acha um verme rastejante, é claro que isso é muito mais fácil de controlar. Isso é uma programação mental, uma psiops. A pior psiops que existe, é uma espécie de MK. Boa jornada, peregrino. Mas sem me adorar, por favor. Em outras palavras, é isso que Isis está dizendo. Civilização tipo 5, a civilização alienígena dos deuses reais. É exatamente artigo aqui. Dos deuses reais. Nikolai Kardashev, em 1964, classificou as civilizações em 3 tipos com base no seu consumo de energia. Tipo 1, uma civilização que pode aproveitar toda a energia disponível do seu planeta natal. E quando nós recebermos as tecnologias, nós tornaremos uma civilização tipo 1. E isso já será o suficiente para o futuro Star Trek. Tipo 2, uma civilização que consegue capturar toda a energia emitida por uma estrela natal, que controla a energia da sua própria estrela. A gente vai chegar nesse nível ainda. Tipo 3, uma civilização que pode controlar toda a energia de sua galáxia. Imagine só, a energia da galáxia inteira e manipular a energia da galáxia. Mas algumas pessoas sugerem, pensam que pode haver civilização ainda mais avançada do que o tipo 3. Eles podem ser capazes de usar toda a energia de todo o universo. Não só das galáxias, não só das suas próprias estrelas, não só da galáxia, mas de todo o universo. Eles podem ser capazes de usar toda a energia de todo o universo, ou mesmo de vários universos, inclusive de universos paralelos, do multiverso. Eles são chamados de civilização tipo 4 e tipo 5, e são os verdadeiros deuses. Essa é a característica dos seres hiperdimensionais. Então, todos os seres hiperdimensionais, Conselho dos 9, meus amigos, eu estudei, Enki, Conselho dos 9, Isis, Hathor, Nihursag, são da mesma opinião. Eles odeiam ser adorados. Eles têm repulsa disso. Continuando. Uma civilização tipo 4 pode ser capaz de acessar e explorar o multiverso, mas não alterá-lo. Eles poderão viajar para diferentes universos, observá-los, interagir com eles e aprender com eles. Eles também poderão se comunicar e cooperar com outras civilizações tipo 4 no multiverso, em vários mundos paralelos. Uma civilização, porém, uma civilização tipo 5, pode ser capaz não apenas, meus amigos, de acessar e explorar o multiverso com todas as suas variedades de mundos paralelos e a sua diversidade, mas também poderão alterá-lo. Eles podem modificar a composição da matéria a nível universal. Para bom entendedor, isso é como se fosse um deus, não há dúvida. Eles podem ser capazes de criar, destruir e modificar universos inteiros, se assim o desejarem. Já imaginou? Eu consigo criar um universo inteiro. Eu tenho tecnologia para criar um universo. Isso é a própria descrição de um deus, do poder de um deus. Eles também podem transcender o multiverso e existir em um nível superior de realidade. Eles podem mudar de forma, eles podem praticamente tudo. Eles podem não ter limites, ou limites, para seu poder e conhecimento. Poder e conhecimento ilimitado. Se isso não é uma característica de um deus, eu não sei mais o que é. Continuando.
A Torre de Babel tem sua origem na história suméria. Para quem não sabe, a Torre de Babel tem a sua versão suméria. Certa vez, quando Eliú retornou depois de um tempo fora e viu seus luluzinhos têm que ser obedientes, vocês têm que nos adorar, que é uma forma de controle, nos ver como maiorais, nunca questionar os nossos dogmas e os nossos credos, você tem que ser assim, você tem que ser pobre, você tem que ser miserável, tem que pagar penitência, todas essas coisas. Faz oração aí para mim o tempo todo, reza o terço aqui pro Eliú, é assim, né? Trabalhando juntos, tentando criar um portal, só que daí ele foi passear, o Enki foi passear, passou um tempo fora, e ele deixou seus lulus ao redor. Né? E eles começaram a trabalhar juntos, cooperaram um com o outro, em outras palavras, começaram a falar a mesma língua. Olha só. E isso foi retratado na Bíblia como a Torre de Babel. Quando Eliú voltou, retornou, ele ficou irado. Falou, como assim que vocês estão fazendo? Vocês estão trabalhando junto. Vocês estão falando a mesma língua. Vocês estão criando uma torre. O que significa essa torre? Um portal entre o céu e a terra. A Cura e a Matê. É isso que eles estavam fazendo. Estavam elevando a sua consciência. Estavam ativando as pirâmides. Estavam aprendendo que não precisavam mais do Eliú. Olha, eu não preciso mais de vocês. Nós somos autossuficientes. Nós aprendemos que fomos parte da fonte criadora. E estavam dando o quê? Uma banana pro Eliú. Ele ficou irado. Ele falou, não, isso não pode. Vou perder meu poder. Não posso, isso está errado. E ele ficou irado, dividiu o povo e confundiu suas línguas. E confundir as línguas é uma metáfora, meus amigos. É uma metáfora, ou seja, ele dividiu a sociedade. Dividir para conquistar. É isso que significa que ele confundiu as línguas. Jogando o quê? Um contra os outros. E essa tática persiste até os dias atuais. Depois disso, reduziu a expectativa de vida. Falou, esse povo está vivendo demais, está pensando muito. Está pensando muito, esse negócio de viver 1000 anos não funciona. Então eu vou deixar o que? Eles imaturos. Porque na perspectiva extraterrestre, quem vive 80, 90 anos, no caso para 120 anos, é apenas um adolescente. Depois disso, reduziu a expectativa de humana preventiva para que isso não acontecesse mais, com medida preventiva. Aqui, meus amigos, o Billy Carson diz que a solução é voltar à Torre de Babel. E é exatamente isso que nós estamos fazendo. Nós estamos voltando para a Torre de Babel e criar esse portal de união. A Cúria Matê. Livrando-se da frequência do medo e dominação e nos unir como o quê? Humanidade. Fantástico. Aqui tem vários artigos falando do potencial de aumentar a expectativa de vida. Muito bem. Fantástico. Espetacular. Muito bem, meus amigos. Eu vou pular essa parte aqui. Vamos falar sobre as pirâmides. Sobre as pirâmides. Olha só isso aqui. Começar aqui. Só recapitular aqui, que a gente discutiu na semana passada, tá? Bem rapidinho. Aqui esse senhor, próximo à grande pirâmide de Gizé, que fez aqui uma descoberta, e, assim, que não devia, porque não tinha autorização para isso. Clandestina, uma descoberta clandestina, podemos escrever assim, e isto poderia chegar até as câmaras ocultas de Gizé. E a gente sabe, que segundo Michael Salla existe um corredor, eles estão escondendo isso, até o Zahi Hawass deixou entender que esse corredor, essas câmaras secretas existem sim. Aqui o Jean Charles Moyan fala sobre arcas e tecnologias que são preservadas debaixo da esfinge, e das grandes pirâmides. Esse é um desenho que ele fez quando tinha apenas 10 aninhos de idade. Tem também aqui embaixo fala de uma cama holográfica que é protegida por ferinos com uma espécie de ovo de cristal, recapitulando bem rapidamente. E aqui a gente vai para o senhor Sam Osmanagic, PhD. É um arqueólogo reconhecido internacionalmente que descobriu um grande complexo de pirâmides perto da cidade de Visoko, na Bósnia. Nos testes científicos, o Borussia também, falou que quando descobrisse o segredo da pirâmide, iriam mudar o mundo para sempre. Edgar Cayce, um dos maiores médicos de todos os tempos, também falou que a grande descoberta das câmaras secretas próximo da esfinge e da grande pirâmide, também seria um divisor de águas na história da humanidade. Nos testes científicos, conduziu o Dr. Osmanagic, descobriu que o principal pirâmide da Bósnia, o Templo do Sol, transmite poderosas ondas escalares, capazes de comunicações interestelares. Então, segundo o Dr. Isman Osmanagic, arqueólogo que foi entrevistado pelo Dr. Michael Salla, essas ondas escalares seriam capazes de propiciar comunicação interestelar, ou seja, comunicação quântica. Essa comunicação quântica seria revolucionária, meus amigos. Nós poderíamos nos comunicar com mundos paralelos, nós poderíamos comunicar, inclusive, com o mundo dos espíritos. Você poderia comunicar com seu pai, com seu avô, e desencarnar, e comunicar com eles em tempo real, utilizando um simples celular. Essas ondas têm lembranças de recentes descobertas de ondas estacionárias em forma de energia livre, descrita por Nikola Tesla, que pode constituir a base de uma internet cósmica na galáxia. Por exemplo, se você pegar o filme do Harry Potter, a gente percebe que na escola ali dos bruxos, eles não tinha véu de separação entre os vivos e os mortos. Então todo mundo via, se comunicava, interagia com os desencarnados e os encarnados. É exatamente isso que acontece na quarta densidade.
Muito bem. Essas pirâmides são as maiores e mais largas do planeta. Segundo o Dr. Osmanagic, a pirâmide do Sol, que é a maior das três existentes por cerca de 360 metros do seu lado oriental e 220 metros do seu lado norte, onde se encontra com as colinas. Acredite que essas ondas escalares, ondas estacionárias, viajam a uma velocidade de bilhões de vezes mais rápido que a velocidade da luz, ou seja, como energia taquiônica. Ah, meus amigos? Essas ondas não são afetadas pela radiação cósmica ou qualquer outra massa cósmica. Então elas conseguem correr livremente, elas não podem ser obstruídas por absolutamente nada. Por causa disso, surgiu a ideia de chamar a uma internet cósmica. Essa internet cósmica, ou ondas escalares, é a forma de comunicação que os extraterrestres avançados utilizam. E muito em breve será utilizada por nós também, através do sistema Starlink, segundo a própria Helena Danã. E se refere a uma rede intergaláctica que torna possível a comunicação entre lugares extremamente distantes da galáxia. Muito bem. Quando Goran Marjanovic, um engenheiro eletrotécnico bósnio, chegou ao local de Visoko, ele não sabia o que esperava. Usando diversos equipamentos, ele começou a fazer a medição em toda a área, para ver se poderia detectar alguma forma de energia. E o que ele descobriu? Ele ficou surpreso, meus amigos, atônito, quando o seu aparelho captou um sinal fraco, identificado como ondas escalares, também conhecido como a doutrina OVNI, teoria da conspiração, como energia do ponto zero, do loop infinito. Aliás, essa energia do ponto zero, do loop infinito, foi a própria sistema de propulsão, porque isso também pode servir como sistema de propulsão e energia livre, que foi citado pelo David Adair, está sendo entrevistado pelo Michael Salla. Aliás, são uma série de entrevistas, ele apresentou a primeira, mas existem muitas outras. Bem no topo da pirâmide do Sol. A ideia que gira em torno dessas ondas refere-se a elas como meio de comunicação entre lugares distantes da galáxia. As ondas escalares são propagadas no centro da galáxia. Está a informação codificada e captada pelo nosso DNA. Que interessante, ela pode passar informações para o nosso DNA, que está agindo como uma antena cósmica. O receptor com essa tecnologia é baseada em ondas escalares, que são mais rápidas do que o quê? Os nossos sonhos, mais rápido que a velocidade da luz. A informação transmitida está viajando de um canto para outro da galáxia, do universo, em um piscar de olhos, semelhante ao funcionamento da internet como nós conhecemos, mas numa escala cósmica. De acordo com estudos realizados no local de Viscovo, os antigos usavam pirâmides como meio de comunicação intergaláctica. Eles faziam isso para telepaticamente projetar informações nas ondas escalares, que as transmitiam através de enormes cápsulas de cristal. Cápsulas de cristal. Lembrando o quê? Debaixo da esfinge de Gizé, temos o quê? Um ovo de cristal, segundo Helena Danã, que é guardado, protegido por um guardião felino, instalado no topo das pirâmides. Acredita-se que as pirâmides eram parte de uma enorme rede de comunicação e que tais monumentos são encontrados em todos os corpos celestes, onde as espécies avançadas tinham desenvolvido e evoluído. Meus amigos, apenas 3% das pirâmides do mundo foram descobertas. Apenas 3%. A maior parte está coberta pela vegetação ou está situada no subsolo. As pirâmides estão alinhadas às linhas lei. Vejam só, todas as pirâmides alinhadas às linhas lei, que são os meridianos do planeta Terra. Incrível! A principal, as linhas vulcânicas em todos os cantos do mundo, do Egito ao México. Segundo o Dr. Sam Osmanagic, isso foi feito para captar a energia dos vulcões, pois as pirâmides, além de serem centros de comunicação cósmica, eram geradores de energia infinita. Também pode gerar energia infinita. Isso também ser um sistema de propulsão, como foi proposto pelo David Adair, que trabalhou, cientista aeroespacial, projetor de foguetes e sistemas de propulsão da NASA. Nos túneis, que é denunciante, nos túneis da pirâmide da Bósnia, a água é de melhor qualidade, com poderes curativos. E pessoas doentes com asma, por exemplo, meus amigos, não necessitam de bombinha quando chegam lá. Não precisa, não é necessário. Você se sente melhor automaticamente, simplesmente estando nesses locais. Você fica bem instantaneamente, podendo, inclusive, ele rejuvenescer pessoas. Você pode ficar mais jovem. As pirâmides afetam o nosso DNA positivamente. E as ondas escalares são uma forma de trazer informações do cosmos para o nosso DNA. E seria uma maneira de ativar o nosso DNA, que está confinado a apenas 2 filamentos. Ativar os 10 filamentos que estão neutralizados, desativados. Isto é impressionante. Sam Osmanagic fala também, meus amigos, sobre inscrições antigas nas pirâmides, que descreve uma guerra ancestral brutal entre uma raça de insetoides e uma reptiliana, que na verdade retrata os Negumac versus Sicars, que foi reproduzido no filme Alien versus Predador. Isso está na inscrição dessa pirâmide da Bósnia. Essa guerra ancestral entre uma raça reptiliana alfa, que são os draconianos Sicars, e uma raça insetoide alfa. Quem é a raça insetoide alfa do universo? Os próprios Sicars, que agora adentraram oficialmente
na Federação Galáctica de Mundos. E são membros. Fantástico. Membros oficiais agora. Muito bem. As ondas escalares DNA e Condastin Merli. Meus amigos, eu apresentei alguns slides. Alguém vai dizer, mas você já apresentou esses slides. Mas não tem como eu voltar no assunto sem contextualizar, tá, meus amigos? Então vai ficar muito estranho. Quem não assistiu a primeira parte vai ficar perdido. E mesmo quem assistiu vai se esquecer. Então é necessário. Mesmo que seja resumidamente. Eu estou resumindo bastante. No dia 9 de novembro de 2023, o Dr. Sala publicou uma interessante entrevista com a Caroline Corey, que realizou diversos documentários relacionados ao tema da vida extraterrestre. Está aqui a foto da Caroline Corey. A Thaís já entrevistou, eu já estive numa entrevista com ela também. Durante a entrevista, ela falou brevemente sobre as ondas escalares e como elas podem estar interagindo com o nosso DNA. Ela descreve as ondas escalares como algo muito diferente das ondas eletromagnéticas normais, com as quais estamos familiarizados. Ondas escalares são ondas longitudinais, iriam para todas as direções no tempo e no espaço, todas ao mesmo tempo. E o mais importante ainda, elas passam pela matéria, conseguem atravessar a matéria. Então nada pode obstruir essas ondas. Elas viajariam pelo universo, basicamente mais rápido que a própria velocidade da luz. O DNA e a biologia celular, aqui do professor Dr. Ing K. May, abre aspas. O DNA gera uma onda longitudinal que propaga na direção do vetor campo magnético. As frequências computadas da estrutura do DNA concordam com as da radiação biofóton prevista. A otimação da eficiência minimizando as perdas da condução levada à estrutura de dupla hélice do DNA. Com essa primeira introdução de onda escalar magnética, torna-se claro que tal onda é adequada para o uso de códigos genéticos quimicamente armazenados nos pares de bases dos genes e modulá-los eletricamente, de modo a aproveitar a informação do núcleo da célula para outra célula. No receptor ocorre o processo inverso. A informação transportada é convertida novamente em uma estrutura química. A energia necessária para alimentar o processo químico é fornecida pela própria onda escalar magnética. Então, a onda escalar seria uma forma de fornecer informações para o nosso próprio DNA para a autocura. Olha que interessante. E também para a ativação das nossas hélices de DNA que estão adormecidas, por assim dizer. Então, seria uma forma de ativação do nosso DNA. O Nikola Tesla, as ondas escalares, meus amigos. O próprio Nikola Tesla falava sobre essas ondas escalares. Parece não haver dúvida que Nikola Tesla descobriu o trabalho com ondas escalares. O próprio May, que eu apresentei para vocês no slide anterior, diz que Tesla mediu as mesmas ondas de Merlin, mediu há mais de 100 anos. Aqui está uma citação de Tesla. Abre aspas. As ondas de Tesla, de May, desculpem. As ondas de Tesla também são conhecidas como ondas escalares, ou ondas longitudinais. Nikola Tesla estava experimentando ondas escalares na década de 1890. Espetacular. Imagine a vastidão desse tópico, nosso DNA sendo capaz de se comunicar com outro DNA, noutras células, utilizando as ondas escalonadoras de Tesla. E não apenas como DNA dentro do corpo, mas potencialmente, abre aspas, transmitindo e recebendo informações de outro DNA. Então o DNA pode passar as informações positivas do seu DNA, como por exemplo para a cura, para esse DNA. Ou talvez de outras fontes, inclusive que é denominado como DNA fantasma. O DNA fantasma, meus amigos, é uma espécie de informação do nosso DNA que existe mesmo após o desencarne, permanece ativo até mesmo depois de 40 dias. E nós sabemos que várias fontes espiritualistas dizem que quando as pessoas desencarnam, ficam 40 dias perambulando pelo o mundo dos vivos. E isso seria uma confirmação impressionante. Isso quer dizer que o nosso DNA, através de ondas escalares, poderia se comunicar e receber informações de outras realidades. Então, meus amigos, as ondas escalares seriam uma forma de nós recebermos informações de mundos paralelos, de outras densidades e até mesmo de outras dimensões. Seria uma forma dos seres extraterrestres se comunicarem com a nossa estrutura molecular. Impressionante. Por exemplo, para ativar as nossas habilidades psíquicas, por exemplo, inclusive do mundo espiritual e até mesmo de mundos paralelos. Quando Helena Danã e Alex Kohler dizem que somos capazes de nos comunicar com nossas famílias de alma, eles estavam falando sério mesmo. Não era uma metáfora. Através de nosso DNA, devido a certas partes nossos ressoarem com o planeta de origem. Então, se você tem um DNA e ele ressoa com o seu planeta de origem, você vai se comunicar com ele. Essa comunicação provavelmente seria feita utilizando as ondas escalares. E tem pessoas que ficam dizendo, eu queria que minha família de alma aparecesse. Não, você simplesmente tem que ativar o seu DNA. Ativando o seu DNA, você se comunica com eles. É o sistema de comunicação. Para ativar o nosso DNA, meus amigos, e essas ondas escalares, você tem que estar em harmonia, paz, e ativar, obviamente, a nossa Kundalini. Muito bem. Pirâmide emitindo fótons de energia para o céu. Fótons de energia para o céu. De acordo com a teoria, uma nuvem de energia fotônica muito intensa começou a nos cercar durante algum tempo. Energia fotônica, oriunda das pirâmides. Esse objeto cósmico teria uma clara influência não só no nosso Sol, mas também nos nossos planetas em muitas qualidades, os parâmetros mensuráveis.
Em vista disso, muitas pirâmides ao redor do mundo estariam respondendo a esse corpus energético cósmico. Então essa energia, ela passeia, ela transita entre o Sol, entre as estrelas e o próprio Sol central, que está acelerado, segundo os cientistas. O Sol também, agora estamos entrando no pico solar, e todos estão dizendo, não, porque o Sol vai destruir o planeta numa grande tempestade solar de massa coronal. Já estão com essa narrativa, trazendo medo para as pessoas entrarem em pânico, vendendo medo. Infelizmente, muitos estão comprando. Na verdade, meus amigos, o Sol já está prestes a entrar numa micronova. Só que essa micronova é apenas um dispositivo que deve estar em consonância com os demais dispositivos da transição para que este processo, como se fosse uma engrenagem, são várias engrenagens, tem que estar o quê? Em perfeita harmonia, em sintonia, para que tudo isso possa realmente resultar no quê? Na nossa ascensão. Fantástico! Vários casos de raios visíveis emitidos de todas as pirâmides foram registrados. Então essa energia ela é captada pelas pirâmides. Então a pirâmide consegue captar isso de uma forma, vamos colocar aqui, industrial. E nós, humanos, através do nosso DNA, conseguimos captar isso a varejo. E eles, agora, num nível, uma escala muito maior. Ao mesmo tempo, em muitos lugares do mundo, as pessoas ouvem sons muito inespecíficos, que desafiam a explicação clássica. Então, segundo aqui esses especialistas, meus amigos, em energia escalar, esses sons que são vistos em várias partes do mundo, de origem inexplicável, seriam a manifestação dessas mesmas ondas escalares interagindo com o nosso mundo físico. Realmente incrível. Eu acho que muitos de vocês, deixa eu retornar aqui a espaçonave, já ouviram falar sobre essas manifestações. Eu vou dar um exemplo aqui bem rapidamente. Bem rapidamente mesmo, prestem atenção. Porque o assunto é um tanto complexo. Aqui. Muito bem, muito bem. Aqui tem uma bela demonstração desses ruídos estranhos que foram vistos, melhor, ouvidos, em várias partes do mundo. Fantástico. Então, dá continuidade aqui à nossa explanação. Muito bem. Vamos lá. Aqui. Muito bem, meus amigos. Próximo. Os turistas tiraram dezenas e possivelmente centenas de fotografias altamente detalhadas de feixes de energia de radiação sendo disparadas para o céu, a partir do topo das pirâmides. Mais recentemente, isso também ocorreu na famosa pirâmide de Kukulcán, no México. A popular pirâmide da Bósnia reagiu de forma semelhante. Em 2009 e 2010, um estreito feixe de energia cor de mel foi visto por centenas de observadores ao longo de vários dias. No início desse ano, a pirâmide chinesa de Xinyang reagiu da mesma forma. Alguns grupos de cientistas chegaram a sugerir que essa atividade pode ter origem extraterrestre. Vórtice sobre pirâmides, no topo da pirâmide de Teotihuacan, os turistas observaram um turbilhão de energia muito interessante. À primeira vista, parece o clássico vórtice de ar, que pode se formar mesmo sob o céu azul, claro, em condições excepcionais. E claro que a probabilidade de formação de um redemoinho bem no topo da pirâmide é tão pequena que é praticamente impossível. Em vez disso, poderia ser uma vórtice de ar resultante de uma coluna de energia naquele local. Nesse caso, poderia ser um tipo de energia invisível, uma vórtice, um portal de energia muito estranho. Foi registrado na escuridão total por uma câmera em uma das pirâmides egípcias. Surpreendentemente, era uma dupla hélice semelhante ao DNA humano. Impressionante, tá, meus amigos? Realmente impressionante. Dupla hélice, tá aqui para vocês, tá pequenininho, não sei se eu vou conseguir. Esse aqui eu acho que não dá para dar um zoom nesse sistema, não. Nesse programa não dá. Mas tudo bem. Cientistas descobrem que a grande pirâmide do Egito foca energia eletromagnética. Aqui, pirâmide de conexões com o universo. Cientistas da Rússia descobriram, estou mostrando aqui as evidências para vocês, meus amigos, para linkar ponto com ponto.
Cientistas da Rússia descobriram uma propriedade bastante comum. Então, vamos recapitular aqui. A energia escalar vem do centro do universo. Segundo os cientistas, o centro do universo, o centro da galáxia, está o quê? Acelerado, como nunca visto antes. Um fenômeno realmente inexplicável. Isso é um fato. Isto atinge todas as estrelas, porque todas as estrelas, inclusive o nosso Sol, está conectado com o centro da galáxia. Por isso que o nosso Sol está o quê? Está tendo esse pico solar que eles prometem que será o mais estrondoso de todos. Avassalador, que dizem, estão falando que vai acabar com a internet, etc, e toda essa coisa. Isso tudo faz parte, é um elemento, é uma ferramenta da transição planetária. Muito bem. O estudo conduzido por pesquisadores da Universidade Itman, na cidade russa de São Petersburgo, mas é claro que só isso não faz verão. Óbvio que a gente precisa também dos chapéus brancos, nós precisamos das arcas, cada elemento é importante, como uma engrenagem de um relógio. Na cidade russa de São Petersburgo, envolveu a criação de um modelo das pirâmides e a medição de como a energia das ondas eletromagnéticas é dispersa, absorvida por uma forma única. Incrível! Mas as pirâmides não são somente isso. Na qualidade de Stargates, como se fossem portais, elas conseguem realizar uma fusão entre as energias da Terra e do céu. Impressionante essa fusão. E exatamente isso, ela consegue interagir com os meridianos da Terra, ou seja, as linhas lei, através das pirâmides, ou seja, com a própria Gaia, o planeta Terra e o universo. Porque essa interação entre Gaia e o universo foi interrompida através do sistema de circuito fechado, onde eles obstruíram de propósito as linhas lei através de templos, coliseus e locais onde desencarnavam pessoas. Era uma forma de entupir essas conexões, barrar, coibir essa conexão. Era uma forma de sabotagem. E isso foi feito pelos escuros desde os primórdios dos tempos. E a Terra está sendo o quê? Reparada. Essa conexão entre Terra, Gaia e o universo e Sol central está sendo refeita novamente. Está sendo consertada, para ser mais simples ainda. E também são os redatores da captação e emissão de ondas, sinais, energias eletromagnéticas com a experiência de 1971 com uma pirâmide de cristal e uma bobina Tesla. Demonstrou. Está aqui o experimento para vocês. Detalhe, o crop circle da pirâmide apareceu no dia 21 de junho de 2001, mesmo dia do poderoso eclipse solar passando sobre o Reino Unido. Ela emite radiação por cima, como um retrato do Sol nascente. Eclipses e alinhamentos cósmicos potencializam o poder das pirâmides, fazendo com que mais energia cósmica seja por ela captada e acumulada em suas câmaras. Então, através de eclipses e conjunções planetárias, esses portais ficam mais fortes ainda. Eles ficam muito mais potentes, mesclando toda essa energia do céu com a energia telúrica, que ela também armazena. Ou seja, uma máquina de construir pontes dimensionais de energia entre a Terra e o céu. A Curia Mate. Fantástico, criar esse portal entre o céu e a Terra, ligando o telefone mental. Recentes descobertas de cientistas russos demonstram que a forma piramidal capta e acumula energia eletromagnética. Em 1979, o Dr. D.J. Nelson realizou uma experiência interessante ao se inserir uma bobina Tesla dentro de uma pirâmide de cristal, cujo topo era uma pequena pirâmide de cobre. Obteve uma imagem de disparo de energia eletromagnética do topo da pirâmide. Então isso foi reproduzido em laboratório. E esse processo, de fato, está acontecendo mundialmente. Tem alguma dúvida? Se tem dúvida, a gente vai continuar. Não tem problema, pode ser cético. Tem se comentado ultimamente sobre certas pirâmides do mundo, como Chichen Itza, México, disparando o mesmo raio de energia no seu topo para o céu, como se fosse um sinal eletromagnético ou um pulso de informação. E tem mais. Segundo Kitsa Shah, que esteve na última conferência na Flórida, não nesse ano, no ano passado, que liderou uma cerimônia de ativação para o gigante adormecido na Flórida, Nigishi Zida, o código de ativação das pirâmides mexicanas da Bósnia, do Brasil, Egito, da China, porque o Brasil também tem pirâmides, principalmente na Amazônia ali. Foi identificado na Operação Prato, o Irangê, Holanda, isso, lá no final da década de 70. De várias partes do mundo, é combinada com energia que forma a geometria sagrada. Uma espécie de mandala espiritual que unifica os códigos celtas e mais o retorno de Quetzalcoatl. Não se trata de uma pessoa, um ser. Fantástico. Quetzalcoatl é uma energia. Energia dos códigos ativados, ou seja, a própria energia escalar oriunda do Sol central, da fonte criadora. Ativando e combinando com a energia das pessoas despertas. O despertar dos gigantes depende da junção dos portais dimensionais internos das pirâmides. Isso já está acontecendo, segundo o próprio JP, onde ele teve uma operação recente junto com intraterrenos que eram bem próximos dos brasileiros, que falavam português, inclusive, que ativaram um gigante. Quem tem memória consegue resgatar com a memória, que memória é boa, sabe muito bem. Da chegada dos semeadores e do ingrediente principal, a frequência humana. Sempre a frequência humana é o ingrediente principal. Essa frequência depende da energia de grupos de pessoas dos 4 cantos do mundo. Por isso os negativos querem quebrar a energia dos espertos. Por isso eles estão semeando o caos na Terra Prometida, jogando uns contra os outros. E eles querem que você compre isso, que você caia nessa narrativa, nessa armadilha. E um desperto não pode fazer isso consigo mesmo. Concorda, meus amigos?
Muito bem. Não podem. A gente tem que ser prudente. Não pode cair nessa armadilha. O despertar dos gigantes depende da junção dos portais dimensionais internos das pirâmides, da chegada dos semeadores e do ingrediente principal, a frequência humana. Quetzalcoatl, que seriam os códigos de ativação, já está pronto. O que falta é a conexão dos despertos. Estamos muito próximos. A liberdade espiritual só se consegue com disciplina e estratégia. E faça o que quiser, aqui e agora. Acorde ou durma, Quetzalchá, Akuria Mate, comando Kukulkan, Quetzalcoatl, que para quem não sabe, Kukulkan Quetzalcoatl é um dos nomes do próprio Nigishizida, que também era conhecido como Hermes Trimegisto, e também era o Noé. Mas ele tinha vários nomes diferentes, porque ele esteve em vários locais do mundo, fez várias expedições, porque ele estava do Egito, foi para a Mesoamérica, foi para o Japão, mas isso é uma outra história. Muito bem. Aliás, com muitas evidências. O próprio Fifetin, que era o patrão do Dr. Anderson, da ACO, dos Winkmakers, confirma esse fato. Um duplo sol em movimento, o ciclo das eras e do grande alinhamento das pirâmides do novo Crop Circle. Fantástico aqui no Crop Circle também, meus amigos, aqui. Sol com 12 posições, Terra com 12 posições. E hoje é o quê? 12 do 12. Fantástico. 12 do 12, Crop Circle aqui, 12 do 12. Sol com 12 posições, Terra com 12 posições dentro de um grande ciclo. Fantástico. Deslocando-se em direções diferentes, conforme o processo de pressão dos equinócios, que leva cerca de 2.600 anos para dar uma volta completa. Espetacular. Traçamos as linhas sobre aquelas 5 pirâmides, inclusive obteremos o hierógrafo do signo de Aquário. Isso aqui já é o que? O prelúdio do início da era de Aquário, através da ativação das pirâmides. Este é um recado desse Crop Circle do ano passado, meus amigos. Olha que fantástico. Muito bem. Os 5 pirâmides seriam um número inicial, visto que o desenho completo produz 12 pirâmides em torno do círculo maior, e que genericamente representa todas as pirâmides da Terra. Genericamente, desculpem, representa todas as pirâmides da Terra. Fantástico! E coincidentemente, isso não é coincidência, hoje é dia 12 do 12. Disposto como uma rede conectada e preparada para grande alinhamento. Então, use esse portal, esse grande portal que está sendo construído, realizado agora, para acelerar este alinhamento. Teoricamente, todas as pirâmides representam essas pontes de energia entre o céu e a terra. E é isso que nós queremos. O que significa Akuria Mate, meus amigos? Criar um portal entre o céu e a terra. Justamente, impressionante. Talvez 5 pirâmides, não somente próximas, mas também espalhadas no mundo. Se destacariam aqui. Egito, México, China, Amazônia. 5 pirâmides em destaque no mundo. E numa mesma cidade, com o famoso complexo de Teotihuacan, no México, e sua rede de túneis. Maravilhoso e sensacional. Aqui. Então, ocorrendo mudança em nosso planeta e sistema solar? Agora, a grande pergunta. Se esse processo realmente está se iniciando, podemos constatar mudanças? Essas mudanças no sistema solar são visíveis? São observáveis? A resposta é sim, são. E, na verdade, as evidências sobram. Esses 2 cientistas conseguiram analisar sistematicamente esses fenômenos. Um deles é o astrofísico Paul Violet e outro astrofísico, Dr. Alexei Dmitriev, da Academia de Ciências Russas. Meus amigos, isso aqui ninguém vai contar para vocês. Ninguém vai contar para vocês esse processo. Esse processo já está em curso. Na verdade, ele está sendo finalizado. Estamos chegando no grande finale. Então apertem os cintos. Esse ano de 2024 promete e promete muito. Que mudanças drásticas e bastante radicais, prestem atenção, estão ocorrendo em nosso planeta e no sistema solar. Mudanças radicais. Aquecimento, dos polos. Grandes anomalias eletromagnéticas aqui do sul do Atlântico. Quantas mudanças? Deslocamento dos polos também. Impressionante. Isso é totalmente visível. Vamos dar uma olhada, meus amigos. O Dr. Dmitriev declarou, prestem atenção, não há nada em nossas mãos que possa afetar de alguma forma a situação. Você não pode fazer nada, isso vai acontecer. Além disso, estamos no início de mudanças gigantescas e de acontecimentos de muito maior calibre. Ao mesmo tempo, estou convencido de que esta não é a primeira vez que o nosso planeta passa por esse processo. De fato, isso aconteceu em outras eras. Por isso que o flash solar sozinho não faz verão. Depende de vários elementos. O flash solar sozinho simplesmente é um elemento devastador. Como ocorreu, por exemplo, no dilúvio universal, há 9.700 anos atrás. Ok? Então nós temos que fazer a nossa parte. Então a parte das arcas é importante, o que o JP está fazendo é importante, e muitos de vocês têm que desempenhar, vão ser convocados para desempenhar papéis fundamentais e missões, assim como o JP. Ele tem experiência e sabe o que fazer para nos proteger. Todos nós passamos e passaremos pelo mesmo teste de humildade e pelo mecanismo de entrega espiritual, que nada tem a ver com a forma clássica de entrega. Olha que maravilha. Dmitriev também observou que anteriormente as sondas Voyager 1, Voyager 2 já haviam recebido informações que demonstravam inequivocamente a presença de uma enorme nuvem de energia de fótons. Energia de fótons. E as pirâmides estão captando o quê, meus amigos? Esses fótons, que se manifestam através de energia escalar oriundas do Sol central.
Incrível! Em vez de informar o público, o tempo, os cientistas simplesmente silenciaram o assunto, fazem de conta que não está acontecendo. Então, esse é o verdadeiro acobertamento. Está sendo acobertado. Mas aqui você tem o canal Demis Viana Mundo Secreto para lhe informar. E agora você está sabendo. Uma nuvem de energia interestelar influenciando o sistema solar? Olha! Recentemente, a interação da nuvem de energia interestelar em relação ao nosso Sol aumentou novamente, levando à criação de um fluxo magnético aumentado. E, por sua vez, perturba o nível inicial da magnetosfera e a gravidade do campo geomagnético dos planetas individuais e do nosso sistema solar. Essa situação leva a mutações subsequentes do clima planetário, ativação de vórtices energéticas anômalas do campo energético da Terra e de outros planetas, a perturbações magnéticas polares e a perturbações meteorológicas num sentido global. Inclusive isso, essas perturbações meteorológicas, local muito aquecido, muita chuva, né, Liette? Tudo descontrolado, faz parte desse processo. É claro que isso é contido pelos extraterrestres para que não possa comprometer o nosso planeta. Então eles controlam. Aliás, o próprio Torrandre John, eu já trouxe informação para vocês, essa bolha de plasma ela é contida, porque se ela fosse jogada de uma só vez, muito provavelmente nós não suportaríamos. Então ela vai a conta-gotas, ela é liberada aos poucos. Um usuário do Reddit postou uma postagem muito popular com as dicas de que algo estranho, assustador, incompreensível está acontecendo no nosso sistema solar e que por algum motivo é ignorado pela sociedade. Faz de conta que não é nada. Colocam panos quentes. Panos quentes em cima. Todas as informações referem-se às fontes científicas. O que eu estou dizendo aqui não é teoria, não é canalização, são dados comprovados. Todos os principais corpos do nosso sistema solar estão mudando. Mudando. E é claro que o nosso planeta também. Rapidamente, mas ninguém está falando sobre isso. Estamos testemunhando mudanças rápidas e observáveis em quase todos os planetas. Você quer ver a lista? Eu não tenho problema, eu vou mostrar a lista completa. A atmosfera de Plutão recentemente se decompôs. 2. As tempestades de Netuno de repente começaram a girar de cabeça para baixo. Inverteu. Ninguém explica. 3. As regiões polares de Urano inflamaram-se visivelmente. Pegou fogo. Só isso. Aqui, 4. Júpiter experimentou recentemente um pulso de temperatura de 700 graus do Polo Norte. E sua grande mancha vermelha está desaparecendo. 5. Marte repentinamente exibe atividade sísmica. A gente sabe que é por causa das arcas. Muitas dessas transformações, além de o cinturão de fósforos, as energias escalares oriundas do centro da galáxia, também tem a mãozinha das arcas, tá? Muito bem, porque também é um outro dispositivo além das pirâmides para que isso possa ser efetivado. Fantástico. 6. Nossa própria região polares aqueceram drasticamente. Recentemente, atividades vulcânicas que observamos nunca foi tão grande. Fato. Muita atividade vulcânica. 7. Os ventos planetários de Vênus aumentaram sua velocidade em 33% nos últimos 20 anos. E assim por diante, observamos recentemente, tem muito mais, mudanças em larga escala na cobertura de gelo na Lua, Europa, Júpiter, mudança em larga escala, calor polar de Marte, uma redução em larga escala da pressão atmosférica de Vênus. 4. Um misterioso clareamento da atmosfera de Saturno. 5. Um misterioso escurecimento da atmosfera de Vênus. 6. Mudanças incomuns da temperatura e pressão da atmosfera de Netuno. 7. Um brilho na atmosfera de Júpiter. 8. Uma misteriosa mancha escura perto do polo sul de Vênus. Tudo isso sem explicação. Aqui na Terra, é claro que a coisa não é diferente. Nossa própria magnetosfera está perdendo força rapidamente à medida que nossos polos magnéticos continuam se afastando de sua posição normal, impactando as migrações de animais. Quantos já viram aqui animais, pássaros, né, que desencarnaram, né, morreram, acabaram falecendo? Muito bem. Veja todas as baleias encalhadas este ano, bem como o pico de relatos de avistamentos de pássaros incomuns. Campo magnetosfera da Terra mostra sinais de enfraquecimento. E agora, os cientistas já estão dizendo esse pico solar será devastador agora já em janeiro, fevereiro. Estou prometendo que vai acabar com o planeta Terra. Não vai acabar com o planeta Terra, meus amigos. Ele vai mudar o planeta Terra, vai transmutar esse planeta. Mas é óbvio que nós temos que cumprir a nossa parte. Não temos mais tempo. Não tem mais tempo para ficar na vibração de medo. Não mais tem tempo para ficar consumindo porcaria na internet, ficando atrás de desinformação. Não temos mais esse tempo. O tempo urge. A nuvem energética. Você quer mais evidências? Eu fico a noite inteira, não tem problema. Aqui, a nuvem energética propicia pela cinturão de fótons, capacita a ativação das pirâmides. Prestem atenção. Eu peço encarecidamente. É muito importante você prestar muita atenção nisso. A nuvem energética, propiciada pelo cinturão de fótons, capacita a ativação das pirâmides. E, por conseguinte, a grade da Terra, tudo conectado, através das linhas lei, que são o quê? Os meridianos da Terra. Se vocês quiserem, eu posso fazer um especial, eu já falei, acho que faz mais de 2 anos atrás, sobre as linhas lei, para vocês entenderem, tá? Criando uma linha de comunicação quântica, espiritual com Gaia, ou seja, as ondas escalares, e com todo o universo. Outrora, as linhas lei foram bloqueadas pelos escuros,
contaminando a grade da Terra, onde todos os grandes templos, coliseus, locais de sacrifício e desencarne em massa e rituais eram feitos para contaminar e obstruir o fluxo natural das linhas-lei, ou seja, a sua conexão com o universo, com o cosmos, criando o quê? Uma espécie de circuito fechado. Então, o nosso planeta estava o quê? Neutralizado, isolado do universo. Isolando o nosso planeta do universo, das energias cósmicas e das energias escalares, meus amigos, era uma forma o quê? De tornar isso aqui um planeta prisão. E ele está voltando o quê? A sua recomposição original. E isso será o quê? Para nossa libertação. Essa conexão está sendo o quê? Restaurada. Essas linhas-leis estão retornando à sua composição original, pela ativação das arcas. É claro, em Vênus, Netuno, Terra e Lua. Porque as arcas não estão só na Terra. Elas também estão em Vênus, Netuno, na Lua. E também são responsáveis por muitos desses fenômenos, principalmente de superaquecimento. Porque elas emitem radiação. Cidades e tecnologias estão sendo ativadas com a chegada dos semeadores e até mesmo com a transformação de Marte, liderada por Gerhan Eridion, que está terraformando Marte na atualidade. Portanto, temos vários fatores transmutadores operando o quê? Simultaneamente, ao mesmo tempo. Sincrônica, obviamente. Fatores cósmicos, cinturão de fótons, bolha de plasma, das densidades superiores aos redores do cinturão de Oort, situado nas fronteiras finais do nosso sistema solar, e que deve eclodir, segundo Alex Collier, até no máximo 2030. Essa bolha de plasma. Esse processo está muito acelerado, meus amigos. Eu acredito que muito mais rápido, porque eles previram que o pico solar seria para 2025 e ele foi antecipado para 2024. Estamos com muito pouco tempo. Não tem mais tempo para perder tempo. Coloque isso na sua cabeça. Eu não tenho tempo para perder tempo. Aqui, temos a ativação das arcas, que estão ligeiramente superaquecendo. Os planetas, estão ligeiramente superaquecendo os planetas com sua radiação. E que funcionam como restauradores das grades planetárias danificadas. A tripulação das arcas está interagindo com seus tripulantes encarnados, como os semeadores do Conselho dos Nove e da Confederação. A nave Nibiru também está purificando e curando o sistema solar. Então, além dessas energias exógenas, nós temos a atuação das arcas, do próprio Nibiru, de Enki, Nihursak, a Inanna também está presente, fantástico, maravilhoso, na nave Nibiru, e também o Conselho dos Nove e a própria Confederação, maravilhoso. As pirâmides são os geradores de comunicação e interação entre a grade cósmica e a Terra, funcionando como operadores de multicomunicação energética entre as forças exógenas e a chegada dos semeadores e a própria população da Terra. Acarretando a interação e adaptação da nova linha do tempo que estas forças criam com a ação de todos esses fatores transmutadores. Lembrando que a frequência humana é que determina o que é a linha do tempo. Então, a sua função, principal função, é cocriar, principalmente hoje, dia 12/12, criar uma linha de tempo positiva. Então, eu peço para vocês, meus amigos, nesse instante, fechem os seus olhos, respirem profundamente. Expirem, profundamente. Eu peço para vocês, fechem os seus olhos. Vamos agora nos conectar com o cosmos, com a fonte criadora. E vamos imaginar um futuro próspero. Um futuro onde tem tecnologias, onde não existe mais crise energética, onde existe paz, harmonia, onde iremos interagir com os seres extraterrestres, onde iremos interagir com as almas desencarnadas, não haverá mais esse véu de separação. Nós teremos também intercâmbio galáctico com vários pequeninos e crianças de outros planetas que vão conviver e brincar com os nossos filhos. Teremos várias colônias no universo. Imagine este futuro. É isso que você tem que fazer. Esta é a sua função. Meus amigos, não podemos desperdiçar esta grande oportunidade. Na atualização de Helena Danã, do Star National News, agora tem uma atualização com isso aqui, eu vou atualização da atualização, essa aqui com certeza vocês já conhecem. Deixa eu trazer essa aqui para vocês que é recente. 36 naves, prestem atenção, segundo Helena Danã de ontem essa atualização, 36 naves estão monitorando o nosso planeta. 30 estão próximas à Lua e 6 nas proximidades da órbita terrestre. Elas têm a missão de monitorar as arcas e as sementes estelares. Como se fossem, assim, conselheiros para fazer a coisa certa. Não vai ver aquele canal, não assista essa porcaria que está promovendo o medo. Não veja Rede Bobo, por favor, não dá mais tempo. Intimidar as ações trevosas dos escuros. As Mad Beds serão distribuídas quando, presta atenção, a Deep State cair. Não vai vir antes, tá, meus amigos?
Tem muitas pessoas, muitos aproveitadores que vêm com narrativas, com desinformação. Não caem nessa. E, primeiramente, irão atender o quê? Os pequeninos e as pessoas com enfermidade grave, com graves comorbidades. Depois serão distribuídas para o restante da população. E com o tempo, segundo a própria comandante Ardana, da Confederação Intergaláctica, será um utensílio doméstico comum em todas as casas. Vai ser como um liquidificador. Como uma batedeira, por exemplo. Todo mundo vai ter uma cama bed em sua própria residência. Maravilhoso. Tem mais ainda, meus amigos. Esse estudo é bastante extenso. E eu achava que ia passar a atualização, gente, de geopolítica. Vejam só. Vejam só. Vejam só. Na minha inocência, eu achava que conseguiria. Aqui. Vórtices portais são criados onde forças benevolentes são convocadas pela operadora da Terra, as pirâmides. Então, a operadora da Terra seria as próprias pirâmides. Assim como uma operadora. Como um convite para auxiliarem e consertarem o planeta. E a consciência de Gaia. E seus habitantes. Cada força ou entidade, segundo o seu talento, auxilia na reforma planetária. Tudo é uma questão de comunicação entre o DNA e as forças exógenas e os semeadores, e as ondas escalares se expandindo e ativando nossas habilidades psíquicas, assim como as hélices restantes do nosso DNA adormecido. Exatamente, meus amigos, tudo é uma questão de comunicação. A Terra, o nosso planeta, perdeu essa comunicação. Perdeu essa comunicação com seres dimensionais. Perdeu essa comunicação com os seres de mundos paralelos, de outras dimensões, de outras órbitas. Ficamos o quê? Isolados, numa caixa. Era assim que eles o quê? Nos controlavam. E agora, nosso DNA, inclusive, está aberto, com campo aberto, para se comunicar com a nossa família de alma. Olha que espetacular. Maravilhoso. Grupo de brasileiros, captura em vídeo, prestem atenção nisso, meus amigos. Entidade luminosa, seres de luz, em um bosque do Brasil, aqui no Brasil, local ainda desconhecido. Analisar o vídeo não me parece uma montagem, tá? Realmente não parece mesmo. Um vídeo fake, dá para ver a entidade luminosa, ou ser de luz, flutuando entre a mata. Não se sabe ainda onde foi gravado esse vídeo. Assiste e tire o quê? As suas próprias conclusões. E isso, meus amigos, está criando o quê? Um portal. Vocês esqueceram que isso abre um portal? É um portal. Onde seres de luz, seres de densidades superiores, estão vindo para o nosso planeta para nos auxiliar, para ajudar e ajustar as linhas-lei. Porque elas ainda estão pendentes. Porque isso é muito grande, é uma imensidão. Porque vejam só, meus amigos, ao mesmo tempo que esses seres estão reparando a grade da Terra, os escuros estão sabotando. Viu o que aconteceu no Havaí? Sabotagem das linhas-lei. Ali é um grande ponto de linha-lei. Viu o que aconteceu no Havaí? Exatamente. E Israel também é um grande ponto de passagem de linha-lei. Então eles criam esses trevosos, o ódio nesses locais, desencarne de pessoas para manchar essa linha-lei, para que ela não possa ser consertada. Estão entendendo agora? Eles tentam sabotar. Por isso estamos recebendo o reforço desses seres. E eu vou compartilhar com vocês agora, neste momento. Deixa eu retornar à espaçonave. Retornando à espaçonave. Prestem atenção nesse vídeo. Tá? Esse vídeo foi gravado no Brasil, tá, meus amigos? No Brasil. Muito bem, acho que tem mais um aqui. Deixa eu passar. Muito bem, muito bem. Fantástico. Aqui, Stephen Benum professa ter uma fonte que se trata de um navio-sil. Navio-sil, das Forças Especiais da Marinha. Acharam uma caverna na Antártida, tá, meus amigos? Em uma de suas explorações, onde as paredes eram como um cristal derretido. Paredes de cristal derretido. É bem típico isso das instalações extraterrestres. Depois de um tempo explorando, acharam um caminho íngreme e se depararam com extraterrestres com aparência de fogo. Seres de fogo. Seus corpos eram feitos de fogo. Os soldados ficaram aterrorizados e entraram em combate com eles, segundo o relato. Claro que algumas coisas são exageradas, etc. Eu nem vou entrar aqui no mérito. Muito bem. Aqui, esses seres de luz que foram fotografados no Brasil, aqui comparando, é bastante semelhante. Vamos convir aqui, tem uma certa semelhança, sim. Inequivocamente. Aqui, meus amigos. Quando os soldados atiraram com rajadas de metralhadora, eles não caíam. Os seres de fogo diziam, telepaticamente, que iriam desencarná-los se eles não fossem embora do local.
Os soldados conseguiram abater alguns, segundo eles. Claro que não tem como abater um ser de fogo, simplesmente as balas atravessam eles. Mas muitos soldados ficaram seriamente feridos, por causa das bolas de fogo que eram emanadas de suas mãos. Os soldados saíram de lá e receberam ordens para voltar, mas quando voltou, não teve mais ninguém, segundo o relato do Stefan Benu. Seres como gigantes ruivos de Gilgamesh, registrados pelo Gilgamesh, registrados pelo visualizador remoto João Vivanco, estavam em hibernação, assim como seres de fogo, que eram seres de outra dimensão física. Seres de outra dimensão física. Quando os seres de outra dimensão física adentram numa terceira densidade, geralmente eles vão se manifestar como seres de luz ou seres de fogo. Então eles ficam entre a materialidade, ficam ali no meio do caminho, na meia fase, entre o que é material e o que é espiritual. Maravilhoso. O Gerald Light, também conhecido sob o pseudônimo de Dr. Kappa, era um ocultista americano, comumente conhecido por sua carta de 1954, The Matline, apresentado abaixo, sob sua suposta turnê de 2 dias na base Morocco, na área dos Estados Unidos, agora Edwards, na qual ele relatou ter testemunhado, prestem atenção, no encontro do Eisenhower com seres extraterrestres, porque teve 2 encontros, um com seres benevolentes e um com seres de Nebo. Prestem atenção, quando ele se encontrou com seres benevolentes, prestem atenção, Edward Light, Gerald Light, desculpa, Edward Light, Gerald Light. Inclusive, ele foi o quê? Ele que fez essa mediação entre os seres extraterrestres e a comitiva extraterrestre e a comitiva humana. Interessante, incrível. Ele foi uma espécie de intérprete. Telepata, obviamente. Com assistência e permissão de uma raça de seres, o quê? Interdimensionais. Segundo Gerald Light, nesse encontro, além de seres humanos, seres físicos, estavam presentes também o quê? Seres interdimensionais, que ele chamou, ele batizou de eterianos. Eterianos. E alegou ainda que, então, o presidente Eisenhower também havia interagido com esses seres hiperdimensionais ou eterianos. Muito bem. Se você não está suficiente ainda com essas evidências, tem mais. FBI, WikiLeaks, divulga documentos secretos que provam a existência de seres extraterrestres de outras dimensões. Aqui. Em 2011, depois que alguns documentos foram classificados, um relatório escrito por um agente especial do FBI, em 1947, atingiu o público. O agente especial do FBI, um tenente-coronel cuja identidade se manteve no anonimato por causa da segurança nacional, sempre, né, segurança nacional, reuniu inúmeros dados sobre o fenômeno UFO, depois de entrevistar e estudar o fenômeno por anos. De acordo com o relatório do documento desclassificado, nós somos visitados, prestem atenção, segundo o relatório desse documento desclassificado, nós somos visitados por várias espécies extraterrestres. Algumas delas não são apenas de outros planetas, mas de outras dimensões. Está no relatório aqui, documento desclassificado do FBI. Algum desses seres provém de um plano etéreo, coexistente com o nosso universo físico. Algumas dessas entidades poderiam se materializar em nosso planeta e aparecerem como figuras, por exemplo, de gigantes translúcidos. Incrível. Meus amigos, no livro do Stefano Bleccia, que Contatos, que fala do caso da amizade, um caso icônico da ufologia, fala desses seres etéricos. Olha que lindo, o gigante etérico nessa foto. Amigo gigante em corpo etérico. Flagrado em fotografia. Sensacional. Sensacional. Rony Vernetti. Se os hindus estiverem certos, então deve haver múltiplas inteligências não humanas de diferentes camadas da realidade, benevolentes e malévolas, visitando e influenciando o nosso ponto azul, claro, no universo. Tá aqui Brahma, né, aqui o gráfico para vocês, bem interessante. Aqui, vários seres hiperdimensionais. Essa escala aqui de seres negativos e seres positivos, e ao centro ficaria aqui a nossa densidade ou dimensão. Muito legal mesmo. As primeiras comunicações com o Conselho dos Nove começaram, meus amigos, em 1952, com Andrija Puharich, investigador paranormal e agente também da CIA. Ele trabalhou secretamente para a CIA, e a inteligência da Marinha dos Estados Unidos para os Chapéus Brancos, o Andrija Puharich. E ele até foi atrás do Zé Arigó para se contatar o Conselho dos Nove, que também são seres etéricos, ou seja, hiperdimensionais. Que maravilhoso. Como o Zé Arigó acabou desencarnando, ele foi atrás da Phyllis Schlein, onde ele escreveu o livro O Único Planeta da Escolha. O Conselho dos Nove explica que muitos tentam entender quem somos. Presta atenção, meus amigos, desculpem. Presta atenção. Muitos tentam entender quem somos, em sua visão terrena. É difícil para você aceitar aquilo que você não entende. Às vezes, a tentativa de entender colore a verdade do universo. Existem apenas chaves para desbloquear porções, pois a mente humana não pode compreender totalmente. Existem muitas interpretações e também muitos conflitos sobre o que somos. No futuro, tentaremos nos explicar em outro nível de consciência, mas, primeiro, o planeta Terra deve alcançar aquele estado de consciência evolucionária, onde possamos ser compreendidos. Sim. Então vocês hoje não podem compreender isso. E essa mensagem dos seres os eterianos que tiveram, assim como o Conselho dos Nove, que estiveram com Eisenhower junto com a comitiva de extraterrestres benevolentes,
foi anterior. Isso está retratado, inclusive, no livro do William Cooper, Eis um Cavalo Amarelo. Maravilhoso, espetacular, com múltiplas testemunhas. O James Gilland, desculpe. A família de James Gilland tem uma conexão com os extraterrestres, meus amigos, de longa data. Sua mãe era enfermeira no Novo México quando ocorreu a queda do OVNI em Roswell, em 1947. Quando o Gilland tinha apenas 5 anos de idade, ele teve broncopneumonia. Ele foi acometido desse terrível mal. E ficou tão mal, mas tão mal, começou a convalescer, ao ponto de os médicos chamarem os pais. Olha, infelizmente, nós não podemos fazer nada. Ele foi realmente, meus amigos, ali já achavam que ele ia desencarnar. Os médicos tinham essa certeza. Ele estava desenganado pelos médicos. Nessa mesma noite, ele foi visitado por uma moça com traje espacial, chamado Maria. Maria deu ao menino uma substância branca, que parecia sorvete, e ele conseguiu se recuperar. Nota, William Walt, teólogo do contato, tem a mesma opinião sobre a origem das estrelas das Pleiades de Jesus e Maria, sua mãe. Mais tarde, em comunicação com os extraterrestres pleiadianos, ele ficou sabendo que se trata de Maria, mãe de Jesus, e que, na verdade, era extraterrestre também, assim como Jesus era, obviamente. Maria era uma híbrida com genética de Lyra. Lyra, que já lembra Isis, interessante. Hathor, dos pleiadianos, que foi preparada para gerar uma superconsciência, que era Jesus, assim como outros mestres, como Buda. Todas essas informações corroboram com mensagens enviadas por Khalil, o meu contato, um ser da galáxia Anã, da Cassiopeia, que entrou em contato com Demis Viana, esse que vos fala. E eu recebi essa informação antes do James Gilland. James relata que em nosso passado, quando as civilizações de Lyra e Pleiades estavam se desenvolvendo, eles pediram para que os andromedanos, que eram mais experientes, liderassem a sua evolução. Os andromedanos disseram, não, vocês precisam aprender a evoluir por si mesmos. Eles estão falando isso para nós, por si mesmos. É isso que os pleiadianos e a Federação estão nos ensinando. A melhor forma de receber essa energia é tendo contato com o seu eu superior. Teremos um ano de mudanças profundas, maravilhoso aqui, meus amigos. O James Gilland, ele contou que entre o dia 1 e 7 de janeiro, muitas energias positivas e consciências superiores, seres de luz, estariam vindo para o planeta Terra. E parece que isso está acontecendo desde o início do ano de 2022, 2023. Fantástico. Realmente muito bom. Muito bom mesmo. Meus amigos, estarão entidades quânticas e outras dimensões escondidas por trás da tecnologia? Vamos deixar isso para a próxima quinta-feira. Vamos continuar aqui. Estarão entidades quânticas e outras dimensões escondidas por trás da tecnologia? Isso aqui também é uma matéria maravilhosa. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Então, a palavra de ordem agora, meus amigos, Acuria Mater, vamos criar esse portal entre o céu e a terra. Vamos ter esse compromisso de co-criar um mundo melhor, que é a nossa tarefa, é a missão de cada um de vocês, que nós possamos cumprir isso fielmente. E não deixe nada te distrair dessa missão sagrada. Nem propaganda, nem narrativa de medo, nem rede bobo, nada disso. Aliás, você não deve nem ver essas coisas. Tá, meus amigos? Vamos ter compromisso e cumprir a nossa incumbência sagrada que nos foi outorgada pelas consciências superiores. Ok? Gratidão, gratidão, gratidão. E um beijão no coração de cada um de vocês.